Creep precisava de um vídeo. Não porque ele é complexo, cheio de camadas ou coisa do tipo, porque ele não é, mas porque eu queria falar dele. Isso não é um dissecano, nem nada muito elaborado. É só um resumo. Creep conta a história de Aaron, um produtor de filmes que aceita um trabalho de um anúncio online. Procurando emprego, o cinegrafista Aaron encontra em um anúncio online uma proposta em uma cidade remota nas montanhas. Ele se encontra com um cliente, mas ele não é nada daquilo que ele havia imaginado. Ok, imagina aqui comigo. Você trabalha com filmagens montando vídeos, porém você está passando por dificuldades, te falta grana, até que você acha um anúncio que paga bem. O trabalho não é complicado, você só tem que filmar a rotina de um cara. Isso não seria problema algum, já que você provavelmente trabalha com isso diariamente, se não fosse pelo fato que a pessoa para qual você está trabalhando é um assassino em série maluco e psicótico. Essa é a história de Creep. O filme começa com o Aaron já filmando. O filme todo é gravado no estilo found footage, então nesse começo ele fala sobre o trabalho que ele está indo fazer. Ele diz que fica num lugar entre as montanhas na cidade de Craigslist. E aqui já começa o erro, que vai se manter como característica do nosso personagem principal. Ele é totalmente ingênuo, ele está indo fazer o trabalho e nem sabe com quem, apenas aceitou e foi. No anúncio, era oferecido $1000 o pedido de um serviço de filmagens e descrição. Que detalhe, o protagonista não entende o que significa isso. Discretion is appreciated. Whatever that means. Ele chega na cabana, mas ninguém atende, ninguém aparece. Então ele decide ficar um tempinho esperando. E quando ele decide ir embora, se preparem que isso vai ser recorrente. Bom, aqui conhecemos o Joseph. Ele é casado com uma tal de Angela e estão esperando o bebê. O problema é que ele teve um câncer no fígado há um tempo atrás, que voltou. Agora, ele tem um tumor do lado direito da cabeça. Ele vai morrer. E assim, contratou o Aaron para registrar quem ele foi. Assim, o filho dele poderia ver quem o pai era. Ele cita que não quer criar uma imagem, ele quer ser só ele. E é só isso. Quer que o filho se lembre dele daquela forma. Detalhe. Durante esse diálogo, ele cita o filme My Life, de 1993, com o Michael Keaton e com a Nicole Kidman. E a trama do filme é um cara que descobre um câncer e que tem 4 meses de vida. A mulher dele está grávida e ele faz vídeos diários para o futuro bebê. Semelhanças que não são coincidências. Ele usa o filme como exemplo para explicar sua ideia. Mas e se ele estiver roubando a ideia do filme? Outro detalhe extremamente suspeito é que, desde que o Aaron chega no lugar, o Joseph se demonstra alguém muito evasivo. Ele que abre a porta do próprio carro do Aaron e demonstra reações querendo criar um ar de piedade. Ele basicamente está forçando uma imagem, moldando uma narrativa, ao mesmo tempo que deixa ali nas entrelinhas essa sua capacidade de coordenar tudo. Isso vai ser algo constante também. O Joseph então chama ele pro andar de cima, pra banheira. E aqui é 2 minutos de cena de um cara de 41 anos em uma banheira totalmente pelado, fingindo estar falando com seu filho, enquanto o Aaron é obrigado a filmar tudo. Nessa parte, o que mais me assusta é o cara continuar mantendo a pose. Ele realmente entrou na história e está sustentando tudo. Ele consegue ir de uma cena que gera desconforto para uma cena onde ele vai se divertir com a reação alheia. E eu não falo do ator, eu falo do próprio Joseph. Ele está atuando. Eles vão caminhar, porém, antes de sair, como está um pouco frio, o Joseph fala que caso o Aaron queira, ele poderia pegar um casaco no seu guarda-roupa, e quando ele vai até lá, ele acha uma máscara de lobo. E aqui, somos apresentados ao Pete Fuzz. Segundo Joseph, o Pete é um personagem criado pelo seu pai, que é um lobo amigável, que gosta de cantar e dançar. I might look like I eat you up. But I'm as friendly as a rabbit. É sério, essa é literalmente a lore do Pete Fuzz. Ele gosta de cantar e dançar.
Depois disso, eles partem para uma trilha. Durante o caminho, o Joseph fala sobre como ele e a mulher dele conheciam o lugar, que tinha até uma lenda sobre um rio com águas milagrosas. Las Aguas Milagros de Corazón. Até que o Joseph, no meio da trilha, desaparece. Ele sai correndo desesperadamente. O Aaron vai atrás dele, mas não tem sinal algum dele. O cara simplesmente sumiu. Era só mais um susto. Bom, eles caminham mais e mais, e embora o Aaron quisesse muito empurrar o Joseph ladeira abaixo, ele precisava da grana. E o Joseph era esquisito? Sim, mas ele estava fazendo tudo aquilo pelo filho. Até que o Joseph pergunta se quando ele viu o machado, se quando o Aaron viu o machado lá na frente da casa dele, ele achou que ele poderia matá-lo com aquilo. Was there a small part of you that thought I might kill you with it? Então depois de andar e andar muito e não achar nada, eles acham uma placa. Sewer pipeline. É uma tubulação de esgoto. Eu ri muito nessa parte. O Joseph só solta ao menos é alguma coisa. Something. Better than nothing. Sério, isso aqui é incrível. Diferente de alguns filmes, por exemplo, onde é implícito que o personagem está escondendo algo, ou que tem todo um mistério que prende a real natureza de um personagem até ser revelado que ele é o mal encarnado, nesse filme aqui, ele é estranho, ele passa aquela sensação ruim, ele gera desconforto e ele não esconde isso. Ele é um maluco e ponto. Ele não está nem aí se sua narrativa faz sentido. Adendo. Ele arrasta o Aaron pra essa floresta, revela que não sabe o caminho, que não sabe como voltar, You remember how to get back? No. faz o cara ficar andando horas com fome pra no final ele realmente encontrar o tal rio, ou quase. I want you to point your camera down there and tell me what you see. Eles encontram esse rio, brincam na água, falam com o filho hipotético do Joseph e pra finalizar esse date, o Joseph escreve o nome dos dois em uma pedra e faz um coração em volta. E não para por aí, ele chama ele pra jantar. E fala que vai pagar a conta. O maluco transformou uma das piores experiências da vida do Aaron, se o Mulher por Dinheiro gravando uma pessoa totalmente desequilibrada que é potencialmente um assassino, em um encontro. You were right. It's a heart. Bom, o Joseph chama ele pra ir num restaurante de panquecas que ele ia desde pequeno com a sua família. E como ele já tá todo fudido, ele aceita. A primeira cena deles na mesa do restaurante é o Joseph demorando muito tempo pra escolher o que pedir. For years? Oh yeah. No, it's just they changed the menu. So I was... Segundo ele, era porque mudaram o cardápio. Temos um segmento de ambos falando sobre coisas que eles fizeram que os deixou com vergonha. O Aaron conta uma história sobre quando ele era criança. Desde pequeno ele fazia xixi nas calças. Ele não tinha controle, não era algo que ele conseguisse controlar. Então sua mãe comprou uma espécie de aparelho que ela viu em um catálogo do correio. Um fio que passava por debaixo de suas roupas, que se ligava do pulso da sua mão até a sua calça. E sempre que o aparelho identificasse umidade, o aparelho fazia um som. Então um dia ele estava brincando com alguns colegas e segurou o xixi. Mas como ele não tinha controle, ele acabou se mijando. Ele então caiu na areia e ficou ali deitado enquanto o alarme disparava e o pessoal ria dele. A cena vai pro Joseph e um dos momentos que ele se envergonhava é que lá no início do filme, quando o Aaron chegou na casa dele, ele estava o observando e tirou várias fotos dele de longe. Sua desculpa é que ele tinha medo e achava que se o conhecesse melhor antes dele conhecer ele, ele ficaria mais confortável. Bom, eles voltam pra cabana. Meu Deus, é o pôster do filme. E pela primeira vez, temos um momento de lucidez do Aaron. Ele olha pro Joseph e diz que vai embora. Você percebe que ele já não tá mais confortável. Então ele fala sobre como está escuro e que demoraria muito até ele descer a colina. Por isso, se quisesse ir pra casa e deitar na sua cama, ele não deveria ficar ali. It takes about 20 minutes going down. Mas mesmo assim, ele persiste. Ele não vai ficar, ele vai embora. Então ele corre. Mentira, o Joseph fala que queria muito tomar um último drink com ele.
Ele fica com dó, aceita e entra. Enfim, eles tomam uns drinks, conversam. O Joseph fala sobre como ele gostou do Aaron, que daria mais dinheiro pra ele, porque ele tem de sobra, e já que ele iria morrer, ele queria ajudar o mesmo. Então depois de beber sozinho, porque detalhe, apenas quem está bebendo é o Aaron. O Joseph só olha. Ele se levanta e vai pegar o casaco pra ir embora. E aqui temos uma das cenas mais bizarras. O Joseph conta que mentiu anteriormente e que precisava desabafar. Ele fala que toda a história do Pete Fuzz era mentira. Ele não foi algo inventado pelo pai. Porém, para contar o que ele iria contar, a câmera precisava ser desligada. O Aaron fica, mas deixa a gravação de áudio ligada. E basicamente nessa conversa, o Joseph conta que teve uma época que a internet da casa dele estava extremamente lenta. Então ele verificou a rede e viu que havia diversas pesquisas sobre vídeos de animais. Mas que ele não consumia aquilo, que aquilo era coisa da sua esposa. Então ele questionou ela, mas claramente ela negou. Então um dia eles foram até aquela cabana, aquela mesma cabana que os dois agora estão, e ele, no meio da noite, foi em uma loja de R$1,99, comprou a máscara do lobo, invadiu a casa pela janela, fingindo ser um animal, e obviamente, vendo que a situação é mais crítica do que parecia ser e que agora o cara é uma pessoa realmente conturbada, o Aaron decide meter o pé. Porém, dessa vez, quando ele vai procurar as chaves do carro, ele não acha. Ele fica desesperado, sem parecer que está. Afinal, ele está agora preso em uma casa, no meio do nada, com um completo doente. Porém, novamente o Joseph aparece com mais e mais conversa. Ele fala que já que ele não achava as chaves, ele poderia dormir ali e era só esperar até amanhecer que estaria tudo tranquilo. O Aaron, que está quase correndo floresta dentro, decide aceitar, mas ele tinha planos em mente. Dessa vez, ele continua servindo bebida, mas certificando-se que só o Joseph beba. E ele tem, dessa vez é verdade, um momento de racionalidade. Ele coloca uma espécie de sonífero que apaga o Joseph. E assim, ele desmaia. A ideia dele é procurar as chaves e sair dali de forma silenciosa. Peraí, por que ele tem uma substância que apaga pessoas com ele? Enfim, temos mais cenas bizarras, mas o que importa é a ligação. O Aaron atende, mas ele não está com o seu telefone, mas com o telefone do Joseph. É aqui então que descobrimos que quem está na outra linha é a Angela. Nesse diálogo, descobrimos que tudo é mentira. O filho, o câncer, as histórias, a Angela nem sequer é esposa dele, ela é irmã dele. Ela avisa então que ele é um completo maluco, que o Joseph tem vários problemas. Ele pergunta se ele estava correndo perigo e ela fala pra ele mandar a localização e sair dali o mais rápido possível. E agora o Aaron, ali naquele banheirinho, percebe que ele tá fudido. Ele sai do banheiro, mas quando olha pro lugar que o Joseph estaria, ele não está mais lá. Ele sumiu. Ele anda um pouco, toma um outro susto do Joseph, que fala sobre a morte estar chegando, fala que não quer morrer, talvez mantendo o personagem, e depois de um tempo e cena esquisita, ele simplesmente sai correndo e sai descendo as escadas. O Aaron o segue, e quando ele desce as escadas, ele dá de frente com isso. Ele morreu. Na verdade, isso só foi um vídeo enviado pelo Joseph para o próprio Aaron. E aqui, chegamos no arco final do filme. Acontece que o Aaron conseguiu fugir, porém o Joseph desapareceu, sumiu sem deixar rastros. Ele achou que tinha acabado, mas ele recebeu o primeiro DVD que continha esse vídeo que acabou de passar. Ele não sabe o que aquilo significava, mas se ele enviou aquilo diretamente para sua casa, ele tinha seu endereço. Ele só decide tacar o DVD fora. There we go. That's it. O Joseph está em todos os lugares, até mesmo assombrando o Aaron em seus sonhos. Ele não consegue ficar relaxado, pois parece que tem algo o observando. Então ele recebe a segunda encomenda, uma caixa enorme, com um DVD, uma faca e um ursinho de pelúcia. No vídeo, ele dá um discurso esquisito sobre como ele ama o Aaron, que ele é um grande amigo e fala que tem algo dentro do lobo. Um coração. O Aaron então abre e acha um pingente em formato de coração com fotos dele. Ele também cita que perdoa o Aaron pois descobriu que ele tinha o drogado e que aquilo foi esperto por parte dele. Hi.
O Aaron então reforça toda a sua casa, liga pra polícia, mas não é levado a sério. Então ele passa a ficar ainda mais paranoico. Novamente, em uma noite gravando os seus pesadelos e conversando com a câmera, ele escuta alguns barulhos. Em resumo, em um momento dá pra ver o Joseph parado do lado de fora, encostado na porta. Ele de fato estava por ali, vendo tudo. Acontece que o Aaron não percebe nada e conclui que foi guaxinins ao sair lá fora. Durante a noite, vemos que o Joseph é quem grava agora. Ele grava o Aaron dormindo e corta um pedaço do seu cabelo. No outro dia, ele, o Aaron, recebe um terceiro e último DVD. No vídeo, o Joseph fala sobre estar triste, porque ele jogou todas as coisas que ele lhe enviou fora. Fala que ele entende, mas que partiu seu coração. Então ele conta que está triste porque ele não foi verdadeiro. Fala sobre não saber quem ele é de verdade, que ele não tem ninguém, não tem pais, irmãs, nada. Ele é alguém solitário e essa é a verdade. Então ele conta que para consertar as coisas, ele quer se encontrar com o Aaron. Então ele vai. Mas relaxem, é um lugar seguro, é ao ar livre, no céu aberto, num lugar movimentado, bem bonitinho, bem de boa, que ele só quer conversar e consertar tudo. O Aaron vai e morre. Ele vai no encontro, senta em um banquinho, fica esperando e nem vê o Joseph chegando por trás, colocando aquela máscara de lobo enquanto levanta seu machado. Keeps getting better. Por que você não foi embora quando o cara simplesmente ficou pelado na sua frente enquanto falava com um filho hipotético? Por que você não foi embora quando ele vestiu uma máscara de lobo? Por que você não foi embora depois do cara mostrar várias incoerências na sua história? Por que você não foi embora depois do cara falar de morte, de morrer e de matar várias vezes? Por que você não foi embora depois do cara te assustar várias vezes enquanto se divertia com isso? Por que você entrou na casa dele à noite? Por que você não meteu a porrada nele? Saiu correndo? Quem é Angela? Por que você não saiu da sua casa? Por que não viu as gravações? Por que não mostrou pra polícia? Por que não mostrou os vídeos pra polícia, Aaron? E o pior de tudo, por que você confiou em um cara cujo bolso de trás da calça dele fica no meio da bunda? Bom, o filme acaba com a gente descobrindo que faz um tempo que isso aconteceu e que estamos assistindo junto com o assassino. Então ele grava ali no final uma despedida pro Aaron. Ele basicamente fala que o Aaron não era desprovido de inteligência, que ele não era burro e ele só era alguém extremamente bom, alguém que acreditava que ele poderia ser alguém bom. Antes de acabar, vemos uma gravação, mas agora no ponto de vista do Joseph, ou melhor dizendo, do Bill, agora com um novo nome, uma nova história e uma nova vítima. Ele vai então até um armário guardar os vídeos do Aaron e vemos várias fitas com outros nomes e títulos. Acabou. Vamos lá. Ele não é um filme ruim, só acho que nessa minha segunda assistida eu não curti muito, mas a ideia é super interessante. Eu gostei do conceito. Ele tem momentos que sabe o que está fazendo, sustos que funcionam em alguns momentos e momentos que geram desconforto. E lá pro final tem um gostinho de invasão domiciliar, que é um gênero que eu tenho medo. Então, de qualquer forma, ter um homem na sua frente com uma máscara de lobo dançando é assustador igual. O protagonista estava precisando muito de dinheiro, pois só em uma situação dessa pra aturar um completo maluco. No primeiro surto, eu já tinha metido o pé. Gostei. Não tanto quanto quando eu vi pela primeira vez, mas gostei. Minha nota é essa. Me falem aí nos comentários ideias para os próximos vídeos, filmes que vocês gostariam de ver eu falando. Muito obrigado aos 2.000 seguidores. Vou tentar ser mais presente. Me sigam no Twitter, porque às vezes eu lembro que ele existe. E no meu Letterboxd. Me indique filmes. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E vejo vocês em breve.